Olá a todos, estamos juntos para fazermos questões de pediatria, mas de uma outra forma, com outro olhar. A gente vai passar as questões dos principais temas, das principais instituições e mostrar como isso tem sido perguntado e qual é o caminho das pedras. Então não vai ser uma resolução de questão comum, mostrando a questão detalhadamente, mas em casa você pode parar o slide e ler com calma, no seu tempo ideal, e depois voltar para o caminho das pedras. É isso que eu quero mostrar aqui nesses slides. O tema, meningite para começar, Ann Higgs, 2017, criança de 2 anos com quadro de meningite meningocócica, medicação para profilaxia dos contactantes, colegas de escola da educação infantil. Tem várias opções, mas a gente sabe que a rifampicina é a clássica e é o gabarito. Muita gente poderia dizer, e o ceftriaxona? Para passar para os colegas da escola, é uma possibilidade, mas uma injeção, tendo a opção terapêutica oral, a preferência é pela rifampicina. Instituto Fernandes Figueira, de 2015, uma menina de 3 anos, febre alta e vômitos há 4 dias, procurei emergência, punção lombar, meningite bacteriana, 1.500 células, predomínio de polimorfo, proteína alta, glicose baixa, bacterioscopia. Aqui está o X da questão, diplococo gram positivo. Quem é o diplococo gram positivo? O meningococo é o diplococo gram negativo. O diplococo gram positivo, como está aqui, é o pneumococo. Baseado nisso, assinale a etiologia e a indicação de profilaxia. O pneumococo não implica em profilaxia, então o diagnóstico é pneumococo sem profilaxia para os contactantes. Maus tratos. Ann Higgs, 2017, criança de 11 meses, estava chorando muito há 4 horas, o pai da criança sacudiu vigorosamente a criança. Síndrome do bebê sacudido. Qual é a tradução clínica da síndrome do bebê sacudido? Qual é o caminho das pedras aqui? Hemorragia retiniana. Situação grave. A criança fica com nível de consciência deprimido. Bebê sacudido, shaken a baby síndrome, shaken a baby. E a criança tem uma lesão ruim, hemorragia retiniana. Terrível. Letra B. Lactente, 4 meses, levado ao pronto-socorro, episódio convulsivo, a criança entra inconsciente e a acompanhante, mãe, refere que o quadro ocorreu após o irmão jogar um carrinho contra a cabeça do lactente. Então, histórias sem pé nem cabeça, desconfie de maltrato. Fundoscopia e hemorragia retiniana bilateral. Essa criança vem sofrendo o quê? Maus tratos, letra E. Os casos de maus tratos contra crianças e adolescentes são considerados casos de saúde pública. Sobre os maus tratos, é correto afirmar. Aqui, nessa questão, ele enfatiza a necessidade do médico, é médico e professor, no meu caso, tem 2 indicações para fazer a notificação compulsória. É obrigatório fazer. Se não fizer, o médico está sujeito ao quê? A multa. Se ele tem certeza ou se ele suspeita. Não precisa ter certeza. Tem suspeita, já é obrigatório a comunicação, senão ele está sujeito a multa de 3 a 20 salários. Cardiopatias congênitas. Um lactente de 5 meses vem ao ambulatório por não ganhar peso adequadamente. No exame físico, extremidades rosadas, palidez, hepatomegalia e sopro holocystólico de baixa intensidade. Seus sinais vitais são frequência respiratória de 65, aumentada, frequência cardíaca 140, temperatura normal, saturação de hemoglobina 94 em ambiente. Não tem cianose, mas tem um sopro holocystólico, tem hepatomegalia. Me parece ter uma cardiopatia de hiperfluxo que pode levar à insuficiência cardíaca congestiva. Dentre as hipóteses abaixo, a etiologia dessas manifestações clínicas, a mais provável que justifique essas manifestações, seria qual das cardiopatias? Comunicação interventricular é uma cardiopatia de hiperfluxo que pode levar à insuficiência cardíaca. É uma opção. Depois eu só tenho transposição das grandes artérias, hipoplasia do ventrículo esquerdo, tetralogia de Fallot, atresia pulmonar. Só tenho opções de cardiopatias cianóticas. Então, essa é a cianótica, com hiperfluxo, com insuficiência cardíaca, C e V é a resposta. Síndrome de Down, 3 meses, vem à consulta com cansaço às mamadas e baixo peso desde o nascimento. Uma indicação de que eu posso ter uma cardiopatia congênita, criança que tem dificuldade de mamar, para de mamar toda hora, fica cansada a amamentação ao seio e não vem ganhando peso adequadamente. Pensar em cardiopatia congênita. Paciente com síndrome de Down, entre outras complicações,
pode ter cardiopatia congênita, mais do que na população em geral. E a principal cardiopatia congênita é o defeito do septo AV. Então, o que eu acho que essa criança pode apresentar? Hipotonia da síndrome, refluxo, dificuldade de aleitamento? Não, ela tem provavelmente uma cardiopatia congênita, tem que ser investigada com ecocardiograma, letra C. Não está ganhando peso, tem cansaço às mamadas, letra C, cardiopatia congênita. A persistência do canal arterial é mais comum em mulheres e está associada à síndrome da rubéola congênita. São manifestações clínicas comuns desse quadro, exceto. Como é que é a criança com persistência do canal arterial? Ela tem uma pressão arterial divergente, sistólica alta, diastólica baixa. É comum. Precorde hiperdinâmico. Irradiação de sopro para o dorso. Tudo isso tem na persistência do canal arterial. E o pulso é amplo. Ele pede aqui o exceto. O que não acontece? Pulso de amplitude diminuída. Não, o pulso é amplo. Então, letra D é a exceção. Recém-nascido de 20 dias, lá na UFRJ, foi diagnosticado com coartação da aorta grave. Coartação da aorta, obstrução na aorta, dificuldade de passagem do sangue, eu fico com pressão alta nos membros superiores e baixa nos inferiores, pulso femoral de difícil palpação. No prontuário da maternidade constava relato de pulsos nos membros inferiores normais até o 3º dia de vida, quando recebeu alta. Esse achado, apesar da coartação da aorta grave, se justifica. Será que foi um erro de avaliação? Não. Eu posso ter coartação e pulso bem palpável nos primeiros dias de vida ou até depois. Por quê? Por que isso acontece se uma característica na coartação é o pulso femoral diminuído? Pela permanência do forame oval patente, que pode permitir a presença de shunt da direita para a esquerda, pela resistência vascular pulmonar, que pode ser baixa desde o nascimento e aumentar progressivamente ao longo dos dias, pela retirada da placenta, que produz redução da resistência vascular sistêmica e maior chegada de sangue aos membros inferiores. Tudo isso está errado. Letra D. Presença de canal arterial que pode persistir por dias, levando à existência de fluxo nos membros inferiores. Perfeito. Quando eu tenho uma coartação próxima do ducto, e geralmente a coartação é próxima do ducto arterial, estrutura da circulação fetal, e esse ducto não se fecha, eu tenho uma persistência do canal arterial, o sangue vai passar da pulmonar para a aorta, para a área da aorta de menor fluxo por causa da coartação. Vem a coartação, obstrui a passagem do sangue, mas aqui embaixo tem uma comunicação pelo ducto arterial, jogando sangue da pulmonar na aorta, fazendo com que os pulsos femorais sejam bem palpáveis. Então, se o canal arterial persiste aberto, eu tenho pulso palpável. E principalmente nos primeiros dias, a chance dele estar aberto é grande. É por isso que, muitas vezes na coartação, eu mantenho a palpação do pulso femoral, porque o canal arterial é que está nutrindo aquela área. Você está examinando um recém-nascido em programação de alta hospitalar no alojamento conjunto e, ao realizar triagem neonatal com oximetria de pulso, famoso teste do coraçãozinho, observa que a saturação do membro superior direito é 98 e o inferior é de 94, em 2 medições com intervalo de 1 hora entre elas. Fez o teste do coraçãozinho perfeitamente. O ideal é que seja feito depois de 24 horas de vida, obrigatoriamente no membro superior direito, que é o que tem a melhor saturação dos 4 membros, principalmente considerando ainda um canal arterial aberto, mas depois de 24 horas a tendência é o canal fechar. E, além do membro superior direito, medir em um dos inferiores. Eles têm que ter saturação maior que 95. E se houver diferença entre uma medida e outra, que ela não seja 3% ou mais. A gente mediu no membro superior direito 98, no inferior 94, uma diferença de 4%. 3% ou mais de diferença é problema. Repete-se em 1 hora, continua. Qual é a conduta agora? Essa criança só sai da maternidade com eco. Qual é o significado desse achado e a conduta adequada a seguir? Presença de hipertensão pulmonar? Peraí, não, o teste do coraçãozinho não faz diagnóstico de cardiopatia. Ele vai fazer uma triagem para indicar ecocardiograma obrigatório antes da alta naqueles que tiverem o exame alterado. Persistência do padrão fetal, também não dá para afirmar isso. A diferença não é significativa? Errado, é significativa sim. Presença de cardiopatia congênita crítica é uma possibilidade, internação e realização de eco. Essa é uma possibilidade. Ele só sai da maternidade
fica internado até fazer o eco. D está certa. Presença de cardiopatia sem repercussão hemodinâmica alta com encaminhamento. Não, 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 não. Se eu tenho o teste do coraçãozinho alterado, só vai de alta depois de ecocardiograma. Letra D é o gabarito. Imunizações. Tema frequente em pediatria. Em relação à imunização para influenza em crianças, é correto afirmar que qual é o segredo da imunização para influenza? Nos primeiros 8 anos de vida, quando a criança é levada pela primeira vez, e ela pode ser levada a partir de 6 meses de idade para fazer a vacina contra a influenza, que não é o vírus vivo atenuado, é uma vacina que não provoca gripe, é vírus morto, é partícula viral, na verdade. Quando é o primeiro ano que a criança está indo tomar a vacina, ela deve tomar 2 doses com intervalo de 1 mês. No ano seguinte, só precisa 1 dose. E no ano depois também, por aí vai. Então, ela só toma 2 doses na primeira vez em que está fazendo a vacina. Isso até 8 anos. A partir de 9 anos, se é a primeira vez que ela está fazendo a vacina, é 1 dose só. Abaixo de 9 anos, se é o primeiro ano que ela está tomando, toma hoje e toma daqui a 1 mês. Então, a primeira vacinação de crianças com idade inferior a 9 anos deve ser feita em 2 doses com intervalo de 1 mês. Resposta perfeita. Está indicada para todas as crianças a partir de 15 dias? Não. Se a gente vacina uma vez, está considerado definitivamente imunizado? Não, é a vacinação todo ano. Acima de 9 anos, fazer 2 doses? Não. Desenvolvimento de infecção por influenza pela gestante confere imunidade definitiva para a criança? De jeito nenhum. Letra A é a correta. Então, primeira vez que está levando para vacinar, 2 doses. Isso até 8 anos. A partir de 9, é a primeira vez? 1 dose só. Mais imunização. Menina, 9 meses de idade, moradora da cidade de São Paulo, chega à unidade básica de saúde para atualização vacinal, pois foi imunizada adequadamente apenas até o 3º mês de vida, já tem 9. Além da pentavalente, difteria, tétano, pertússia, hemófilis, hepatite B, que ela não havia tomado, teria que ter tomado com 4 meses, pulou, então vai tomar. E a meningocócica C, com 5 meses ela também toma. Que vacinas deverá receber nessa consulta, além dessas? Então vai tomar meningococo, vai tomar pentavalente, vai tomar polio atenuada, vírus vivo, a Sabins, a gotinha. No primeiro ano de vida, no calendário atual, são 3 doses de polio inativada. Então, a próxima é polio inativada também. E o rotavírus? A gente tem data limite para fazer o rotavírus. O rotavírus, a primeira dose, deve ser feita aos 2 meses. No máximo, até 3 meses e meio a primeira dose. Perdeu, perdeu. Passou desse tempo, não vai tomar mais. E a segunda dose? Deve ser feita aos 4 meses. Se atrasar, pode atrasar até no máximo 7 meses e 29 dias de vida. 8 meses incompleto. Passou dessa data, não pode tomar mais. Essa criança já tem 9 meses. Perdeu o rotavírus. Então, ela vai tomar polio atenuada? Não. Vai tomar polio inativada? Sim. Rotavírus? Não. Vai tomar polio inativada? Sim. É a VIP. E pneumocócica 10, além de meningococo e pentavalente. Letra D é a correta. Muito boa. Segundo o calendário de vacinação do prematuro, recomendado pela Sociedade Brasileira de Imunizações, é correto afirmar que BCG tem limitação para fazer? Tem limitação de peso pela dificuldade técnica. Então, no mínimo 2 quilos. Ele fala aqui de 2.500. Não. Rotavírus pode ser administrado em ambiente hospitalar, é perigoso, pode contaminar as outras crianças. Vírus vivo atenuado, transmissão fecal oral para as outras crianças. Não pode. Rotavírus em ambiente hospitalar, não. Pelo risco de disseminação do rotavírus. Vacinal, mas pode causar problemas. A primeira dose da hepatite B deve ser administrada após a primeira semana de vida. Pode ser feita já no nascimento. Em relação à vacina da polio, deve-se utilizar apenas a inativada em lactentes que ainda estejam internados em unidades neonatais na idade indicada para a vacinação. Está internado? Vai fazer inativada no berçário. Hoje em dia, como a gente faz com 2, 4 e 6 meses a inativada, dificilmente eu vou ter uma criança num berçário com mais de 6 meses. Isso aqui era mais importante, essa afirmação da letra D, quando a gente tinha uma criança
em idade para fazer a polio oral, antigamente, e ainda estava no berçário. Hoje em dia, 2, 4, 6 meses já é inativada. De qualquer forma, a afirmação está correta. Não vou fazer a SEIMEN com criança internada. A vacina pneumocócica conjugada deve ser iniciada o mais precocemente possível, já no primeiro mês. Não, pneumocócica com 2 meses, 2, 4 meses e 12 reforços. Então, certo, letra D. Próxima. Do SES Rio. O Programa Nacional de Imunização Brasileiro é um dos mais completos. O que eu posso afirmar sobre vacinação? Neoplasias não são contraindicações para aplicação de vacina. Se está em tratamento, em quimioterapia, está imunodeprimido, vai atrapalhar a vacina. A vacina contra a sarampo deve ser adiada em caso de hemotransfusão recente. Sim. Hemocomponentes, por exemplo, uma imunoglobulina, um plasma, tem anticorpos que podem neutralizar os vírus vacinais e fazer com que ela seja ineficaz. Então, vai ter que adiar, de acordo com o produto, tempos de adiamento diferentes. Então, B está certa. A BCG deve ser dada na primeira semana de vida, independentemente do peso ou de prematuridade. Tem que ter peso mínimo de 2 quilos. Recém-nascido, filho de mãe HIV, não deve fazer a BCG? Sim, deve fazer sim. Porque ele ainda não está imunodeprimido, se é que ele tem HIV. Então, faz ao nascimento sem problemas. Então, não fazer a vacina do sarampo em caso de hemotransfusão recente. Crescimento e desenvolvimento, outro tema. Em relação ao desenvolvimento infantil normal, um lactente de 3 meses não consegue realizar o quê? Emitir sons guturais com 3 meses? Sim. Elevar a cabeça na mesa de exame? Também. Movimentar a cabeça de lado a lado? Girovisão 180 graus aos 3 meses? Tem? Tem. Sustentar a cabeça e o pescoço também. Transferir objetos de uma mão para outra. Com 3 meses, ele junta a mão na linha média, mas para soltar um objeto, tem que perder a apreensão palmar. Reflexo primitivo que só se perde aos 4 meses. E ter essa habilidade de levar objetos de uma mão para outra na linha média, só com 6 meses. Então, aos 3 meses, é isso que a gente não faz, transferir o objeto de uma mão para outra. Agora, o que um lactente de 3 meses faz no desenvolvimento? Acompanha com o olhar. Sim, acompanha. Girovisão. Opa, estou acompanhando, ó. 3 meses. Ausência de reflexo cutâneo plantar em extensão com 3 meses ainda tem. Preensão voluntária das mãos? Não, porque ele tem o reflexo da preensão palmar reflexa, não é voluntária. Noção de permanência do objeto? Existe mesmo que não esteja no meu campo visual, só com 9 meses, 8, 9 meses. Então ele acompanha com o olhar, letra A. Pré-escolar de 3 anos, sexo masculino, é levado à consulta de rotina por seus pais, preocupados porque o menino fala poucas palavras. Relatam que é muito quieto, não tem amigos, não obedece às ordens e não é muito carinhoso, evitando contatos físicos e visuais. Nascido de parto prematuro, 32 semanas, permaneceu internado em UTI neonatal por 6 semanas, devido à sepse tardia, sem necessidade de ventilação mecânica. Exame físico normal, a hipótese diagnóstica mais provável é 3 anos, sexo masculino, onde esse problema aparece mais, fala poucas palavras, dificuldade na fala e tem dificuldade de relacionamento. Esse impedimento social, aquela criança que não fixa o olhar no olhar de outra pessoa, nos olhos de outra pessoa, então tem essa dificuldade de fixar o olhar nos seus olhos. A criança que tem dificuldade na fala, então dificuldade de interação social, dificuldade na fala, principalmente menino, acende a luz vermelha para quê? Risco de autismo, letra A. Pneumonias. Bebê de 8 semanas de idade apresenta uma tosse seca há 2 dias e congestão nasal. Exame físico, um bebê afebril, boa aparência, uma frequência respiratória de 50. 2 meses de idade, uma frequência respiratória de 50, já está ali num nível de frequência respiratória alto. 2 meses para baixo, 60 é o aceitável. A partir de 2 meses completos, 50. Tem uma frequência alta, retrações subcostais leves, ausculta, roncos e estertores bilateralmente. Nasceu de parto vaginal, sem intercorrência, vacinação completa para a idade, raio-x
hiperinsuflação e infiltrado difuso, intersticial, hemograma, discreta leucocitose e eosinofilia. Em relação à hipótese diagnóstica do caso, é correto afirmar que se trata de... Notou que ele não tinha febre? Há uma etiologia para a pneumonia do lactente, em que costuma-se haver pneumonia, a gente tem aqui taquipneia e alteração na ausculta, mas sem febre. A pneumonia afebril do lactente, que tem como agente etiológico a Chlamydia trachomatis. Muitas vezes essas crianças também têm história de conjuntivite neonatal e depois a pneumonia febril. Mas o que ele descreve para a gente aí é a pneumonia febril do lactente. A tabela abaixo apresenta uma classificação dos principais estreptococos patogênicos com algumas das síndromes clínicas associadas a estes agentes. Então, agente 1, beta-hemolítico, está aqui, ó, padrão de hemólise beta, grupo de Lancefield B. Então, beta-hemolítico do grupo B causa pneumonia neonatal, infecção neonatal precoce. Agente 2, hemólise alfa, causa meningite. Hemólise alfa é o pneumococo que provoca o streptopneumonia. Depois, hemólise tipo beta do grupo A. Beta-hemolítico do grupo A é o piógenes, que causa, por exemplo, glomerulonefrite difusa aguda, pós-streptocócica, por exemplo, febre reumática. E ele pergunta quais são em ordem, o 1, 2 e 3. O 1, a gente viu que é o streptococo do grupo B, que é o H-lactia. O 2 é o pneumococo, Streptococcus pneumonia. E o 3 é o streptococo beta-hemolítico do grupo A, o streptopiógenes. Então eu tenho o H-lactia, o pneumonia e o piógenes. Tudo aqui, questão bem interessante. Letra E é o gabarito. Considere uma menina de 5 anos, previamente ígida. Sua mãe refere tosse, febre, dor torácica e cansaço há 3 dias. Apática, frequência respiratória de 36, cardíaca 142, febril, oximetria de pulso de 92 em ar ambiente, um pouco diminuída, retração subcostal. Pulmões, murmúrio vesicular diminuído à direita, radiografia de tórax, opacidade homogênea no lobo inferior direito, com obliteração do seio costofrênico e ipsilateral. Então ele fala de uma condensação lobar, obliteração do seio costofrênico, provável derrame pleural. Pneumonia com derrame. Qual é a conduta e o agente etiológico? Bem, tem pneumonia, tem derrame, tem que internar. E ainda tinha uma tiragem subcostal, sinal de gravidade. Tem derrame, tem que fazer toracocentese. Tem derrame, e aí o macetinho. Pneumonia por estáfilo dá mais derrame do que pneumonia por pneumococo. Só que a pneumonia por pneumococo também dá derrame pleural e é muito mais frequente. Então, se eu vejo uma pneumonia com derrame, primeiro vou pensar no pneumococo e o tratamento com a penicilina é um bom caminho inicial. Letra A está perfeita. Não vou tratar em casa, não obrigatoriamente vou drenar e não é estáfilo. E não é micoplasma. Então, pneumococo, toracocentese, penicilina cristalina, internação é o gabarito. Então, destaque para isso. Tem derrame? Pneumonia? Pensar primeiro no pneumococo. Menina de 9 anos, tosse pouco produtiva e progressiva há cerca de 2 semanas, agora acompanhada de dor de garganta, febrícula, cefaleia frontal, não tem coriza, não tem sibilância, raio-x. Infiltrado intersticial difuso, mas destacado nos lobos inferiores. Então, uma suspeita de pneumonia, um infiltrado intersticial na base. Mais história de odinofagia, sem focos de consolidação. Provável agente etiológico dessa enfermidade é, então, uma criança com tosse, com infiltrado intersticial na base, pensar em que doença? Pneumonia, infiltrado intersticial na base, pensar no atípico. Micoplasma pneumonia é a resposta. Anemias. Quanto ao diagnóstico laboratorial das anemias, o encontro de hemoglobina baixa, VCM diminuído e RDW elevado, então, hemoglobina baixa, anemia. VCM diminuído, microcitose. E RDW elevado, anisocitose, tamanhos diferentes de célula, microcitose com anisocitose em anemia, sugere que anemia. Anemia por deficiência de ferro. Letra C é a resposta. IVAS. Criança de 2 anos chega ao pronto-socorro com história de rinorreia, tosse rouca há 1 dia e piora progressiva. Apresenta-se consciente, taquidispneica,
com retração de fúrcula, estridor inspiratório e saturação de 89% em ar ambiente. Ausculta pulmonar, murmúrio presente com roncos de transmissão. Qual é a conduta imediata? Então ele descreve aqui uma criança com quadro gripal que evolui com estridor, taquipneica, estridor inspiratório numa criança que vinha gripada, leva a um diagnóstico inicial de laringotraqueobronquite viral, Krupp viral. Normalmente a saturação não é baixa, porque você não atinge via aérea inferior. Quando isso acontece é que a obstrução alta já está muito grande. E a gente trata como o Krupp viral? Nebulização com adrenalina. O corticoide vai entrar, mas depois, até porque pode haver rebote. Mas a droga de ação imediata é a nebulização com adrenalina pura. Letra B de bola é o gabarito desse Krupp viral. Até a próxima.